Cultural. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Boa noite, telespectadores. Estamos dando início a mais um programa de psicanálise integral, onde são tratados todos os assuntos de interesse do homem universal, o homem que tem uma mente voltada para todos os campos do conhecimento humano. Dr. Kepp, boa noite. Boa noite. Então, Cláudia, vamos entrar nesse assunto sobre a entrada no terceiro milênio, né? Muito bem, muito apropriado para o nosso tema. Porque até há pouco tempo atrás, a maior parte das pessoas pensavam que a entrada ou a chegada no terceiro milênio iria ser dentro de uma civilização extraordinariamente para frente, adiantada. E parece que não é isso que está acontecendo. A civilização, à medida que chega agora no final do segundo, começo do terceiro milênio, a civilização, pelo que a gente vê nos jornais, na mídia, a fome no mundo, por exemplo, está maior do que nunca, mesmo que tenha abundância de alimentos. Então, há uma queima de alimentos para encarecer, né, para vender. Então, a fome é maior porque o povo não tem os meios para comprar alimentos. Então, a questão de drogas. Nunca o ser humano tomou tantas drogas como agora. Não apenas essas drogas são vendidas aí nas ruas, como, por exemplo, a questão de bebidas, né? O povo está bebendo mais do que nunca. Nunca houve tanto crime, roubo, nunca houve tanta miséria. E o pior ainda que a gente está vendo é que, eu não sei por que motivo, mas estão tirando o povo da ação, do trabalho. Sim. E se tirar o povo da ação, do trabalho, o povo vai se tornar cada vez pior. Isso é comprovado, viu, Cláudia, pela questão da genética mesmo. Que a ação boa, quer dizer, uma ação honesta que o indivíduo tenha, corrige, por exemplo, a genética ruim que ele tem. Então seria com o RNA, que é o resultado da conduta da pessoa, mudando o DNA. Então, o que impressiona mais é esse estudo da genética que fazem atualmente para ver o que acontece com o ser humano, que parece que ele está cada nova geração que aparece, está com dificuldade maior de se adaptar ao mundo, à realidade, ao trabalho, ao desenvolvimento, à civilização. Você se lembra da década de 60, né, Cláudia? Onde havia aquele ideal muito grande de renovação, de melhoria da humanidade. Uma década muito bonita. Então, agora na década de 90, não há mais assim aquele ideal. Por que lá havia tanto ideal, tantas pessoas fantásticas, nesse sentido de melhorar as coisas, e atualmente já não existe mais isso? Por quê? Olha, Dr. Kepp, eu fiz algumas pesquisas sobre esse assunto e os resultados aos que eu cheguei não foram muito animadores. Parece que, além da problemática da psicopatologia, existe um fator da sociopatologia. Um certo até jogo de interesses econômicos e financeiros na situação. Então nós temos que, de qualquer modo, convir que a genética, que a conduta do ser humano atualmente não pode se comparar à conduta de algumas décadas atrás. Então, a gente se lembrando, né, o Brasil como foi civilizado, como foi assim povoado por europeus e africanos e pessoas do mundo todo, e atualmente parece que não há mais tanto ideal como antigamente. Assim, os Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos teve aquela corrida para o Faroeste. Naquela corrida, então havia todo aquele ideal de em busca de riqueza, desenvolver a nação, e de fato, né, tornaram
a nação mais adiantada do mundo, pelo menos durante 50 anos. Então, o que acontece atualmente, que o ser humano é diferente. Então, o programa nosso, Cláudia, tem a finalidade de mostrar ao telespectador a necessidade de chegar a alguma conclusão para que o ser humano retome novamente aquele progresso que tinha e a humanidade entre no terceiro milênio, não nesse estado caótico que está, mas a humanidade comece um terceiro milênio naqueles ideais, né, antigos lá, ideal do chamado reino divino na Terra, reino de Deus, a nova civilização, o ideal de Bacon, desses pensadores do passado. Então, o que a gente pode ver, Cláudia, é o seguinte: por que, por exemplo, as religiões são as três mais importantes, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Por que as três religiões principais não têm mais o poder que tinham de, pelo menos, conter um pouco os crimes do ser humano, os roubos, etc.? Por que vamos dizer, a filosofia, que tinha tanta força no passado, o pensamento, né, a filosofia de vida, o caráter do ser humano tinha tanta força, antes, quando havia um crime, era um escândalo, o povo não compreendia, e atualmente, diariamente, um número enorme de crimes, em São Paulo, 7 ou 8 por dia, e o povo parece que acha que está tudo bem. Então, vendo a filosofia, por exemplo, perene, chamada filosofia medieval, essa filosofia foi chamada por Russell, Bertrand, da Inglaterra, né, como a filosofia perene, que daria todas as respostas no campo do pensamento e da teologia que o ser humano quisesse. E aí, então, podia fazer essa civilização fantástica que o mundo desejava e que nós desejamos, né, Cláudia? Nós vivemos tão pouco aqui, então esse pouco que nós vivemos, nós desejaríamos ter uma vida melhor do que temos. Imagina uma pessoa que nasce, vive e morre na miséria, né? Então ele não viveu a vida. Isso não é justo. Então, vamos dizer, que planeta que é esse? E então tem o terceiro fator, que é a ciência. Então a ciência deveria fornecer esse bem-estar ao ser humano, criando máquinas, e essas máquinas trabalhando para o homem e dando conforto a todos. Então o que acontece? Que o ser humano não tem mais uma vida assim, não sei se teve tanto no passado, mas não tem uma vida melhor do que a vida que havia no passado, em grande parte. Dr. Kepp, o senhor está dando uma ideia que a filosofia de vida, as crenças teológicas, religiosas de um povo e a sua ciência, os seus hábitos, que isso interfere mesmo na hereditariedade do indivíduo. Fatores hereditários são, em grande parte, determinados, influenciados por filosofias de vida, por pensamento, pelo sentimento e pelas ações dos indivíduos na sociedade. Como que essa deterioração que houve na filosofia de vida, na conduta teológica, também seguiu-se a ou foi causa praticamente, ou até contribuiu para essa decadência na genética do ser humano. Tudo isso não melhorou, vamos dizer, a genética do ser humano. Por quê? Porque o senhor está falando sobre isso, existem doenças novas atualmente que não haviam no passado. E uma volta de doenças antigas que já haviam sido exterminadas. Então, o enfraquecimento do ser humano no sentido genético é um fato. Então, a partir daí, eu tentei então construir essa ciência para ver se conseguiríamos uma junção entre filosofia, religião e ciência para o desenvolvimento da humanidade novamente. Sim. Então, Dr. Kepp, eu acho que essa questão
que nós estamos levantando aqui essa noite sobre a problemática hereditária, isso já vem sendo tratada dentro da psiquiatria em casos de, por exemplo, psicose de maníacas depressivas, questões de epiléticos, epilepsia e mesmo outro tipo de doenças como a esquizofrenia. E ficam sempre em dúvida, Dr. Kepp, o que será que determina uma psicose? São fatores só hereditários? São fatores ambientais? São fatores de imitação de conduta com os pais? São fatores inconscientes da personalidade? Eu acredito então que uma proposta como essa que o senhor está trazendo, de fazer uma dialética e de ver o ser humano unificado, considerando esses 3 fatores, então a gente pode chegar a uma compreensão melhor. Mas tem outro fator, Cláudia, Sim. que a gente pode, no próximo segmento, abordar, porque nem sempre o indivíduo religioso é sempre bom, nem sempre o pensador é sempre um indivíduo bom, e nem sempre o cientista é um sujeito honesto. Então, o que acontece? Então, retornaremos dentro de instantes para o nosso próximo bloco dessa noite. Até já. Uma das principais ferramentas para ajudar os alunos no curso de gestão de conflitos é o autoconhecimento. Uma vez que eles conseguem entrar em contato com esses sentimentos ruins, faz com que o sistema psiconeuroimunológico volte ao equilíbrio e eles não apenas aliviam esses sintomas, mas conseguem lidar com os problemas do dia a dia de uma forma mais tranquila. Voltando à nossa programação, eu queria lembrar, Dr. Kepp, que existem casos, por exemplo, de pessoas que foram contaminadas com o vírus da AIDS e que, por fatores assim de mudança de conduta psíquica, seja através de um processo psicanalítico construtivo correto, ou de uma resolução que a pessoa faça, mesmo que seja inconsciente, de que ela quer viver, ela consegue conter os sintomas, a manifestação da doença e viver com o vírus sem que a doença se manifeste. E da mesma maneira, existem casos de influência psíquica na remissão de doenças graves, por exemplo, de tumores mesmo, de câncer. Isso são experimentos constatados não só na sua clínica do Edmundo Vasconcelos, no Hospital das Clínicas, na clínica que o senhor dirigiu lá de psicossomática, como em diversas universidades do mundo que pesquisam questões psicossomáticas. Isso comprova o que o senhor estava dizendo há pouco, que a questão da psique, através de fatores de energia, eles agem na genética do indivíduo, eles agem mudando até o comportamento dos genes. Então, mas, Cláudia, isso é uma descoberta da genética moderna, e a genética moderna, vamos dizer, nesse sentido da mutação genética, vem há poucos anos atrás, talvez a partir do final da década de 80, começo da década de 90, porque os cientistas, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles notaram mutação genética quando a pessoa aspira gases, aqueles gases na guerra, principalmente no Vietnã, causaram mutações genéticas terríveis. Então eles verificaram que o fator do DNA, quer dizer, o ácido desoxirribonucleico, né? Ribonucleico. Isso. Então esse ácido pode sofrer mutação se a pessoa enxerta ali hospedeiros assim, vamos dizer, hospedeiros negativos, hospedeiros ruins, ideias ruins, sentimentos ruins.
Basta ver o seguinte, Cláudio, falando no fator, por exemplo, religioso. Então, vamos dizer que o indivíduo religioso deveria ser um indivíduo bom. Não o religioso, mas em geral, quem tem uma religião. Então, a gente vendo, por exemplo, o famoso Stalin, que foi presidente da União Soviética, né? Da antiga União Soviética. Esse homem, ele matou, dizem assim, que ele matou, por conta dele, mandou matar 12 milhões de ucranianos, logo que ele assumiu a direção da União Soviética. E somando todas as mortes do tempo dele, as mortes principalmente na guerra, somam assim 26 milhões de pessoas. Então era um homem bárbaro. Agora vai dizer, mas esse homem bárbaro surgiu da onde? Que de estepe lá da Rússia ele veio? Que caverna ele veio? Parece um homem das cavernas. Quem era Joseph Stalin? Era um seminarista, estava estudando no seminário daquela religião russa ortodoxa. Então ele estava se preparando para ser religioso. Agora, como é que um homem que estava se preparando para talvez ser um santo, como lá na Rússia eles dão muito valor, né? Basta ver as obras de Dostoiévski, os irmãos Karamazov. Então, como que um homem assim, que se preparava para ser um religioso, de repente vira um monstro, que nem a própria filha aguentou de tanta monstruosidade que ele fazia? Eu acho que é essa questão de colocar o RNA, quer dizer, fatores do ambiente, dentro desse ácido que a pessoa tem no centro da célula. Então, olha, Cláudia, é interessante isso. A pessoa é resultado da hereditariedade e do ambiente. Então, vamos dizer, pela hereditariedade, a pessoa já nasce com problemas graves, viu? Não são só deformações genéticas no corpo, deformações no espírito da pessoa, na maneira da pessoa sentir, na maneira da pessoa reagir. Mas a pessoa nasce com deformidades difíceis de corrigir, de viver em sociedade, a ponto da Melanie Klein dizer que a questão da inveja é um fator inato. Não é da inveja. Toda a problemática, inveja, ódio, orgulho, fúria, rancor, tudo isso já tem no próprio gene da pessoa. Isso é realmente uma descoberta que no tempo do Freud não se sabia bem, mas atualmente, como eu falei, pela descoberta da genética, se nota que o indivíduo nasce doente. Ele nasce, vive e morre com doença. Agora, eu acho que a importância aqui que a gente está tentando colocar, Dr. Kepp, é que a maneira de se corrigir isso talvez não seja essa maneira escolhida pelos geneticistas, que é tentar uma engenharia genética, não é? Através do genoma da pessoa, uma construção pela parte orgânica. Mas seria talvez dar mais ênfase à parte psíquica que atua na genética. Por exemplo, a gente nota que não é uma crendice popular se dizer que a mãe que admira muito um ator, por exemplo, de cinema, quando ela está grávida, depois o neném surge com uma expressão semelhante àquela pessoa que ela admira. Isso é muito comum, por exemplo, um tio, um parente, alguém que a pessoa tem muita admiração, e o filho justamente sair com as feições daquela pessoa, muito semelhante àquela pessoa. Então isso não é uma crendice popular, isso é uma realidade, que a psique influi muito em questões genéticas. Olha, o Freud, né? O Freud dizia o seguinte, naquele tempo, 1912 mais ou menos, que como é que o indivíduo, ele dizia assim, se torna doente, neurótico, doença assim da psique. Como é que o indivíduo é doente? Tem dois fatores, veja bem o que ele falou. Tem o fator do id, que são os instintos desnorteados, os instintos assim desordenados. Esse é um fator que leva o indivíduo à doença. Indivíduo que faz coisas que instintivamente ele nem
nem sabe o que está fazendo, quer dizer, que pelo instinto ele não tem ideia, não é algo determinado pela vontade dele. Então, são os instintos que dominam o ser humano, os instintos nesse sentido, né, de fúria, ou tendência entre aspas, para o crime, tendência para o roubo, para o latrocínio, etc. Esse é o primeiro fator. E veja como ele acertou antes das descobertas genéticas. E também o chamado superego. Superego é a censura. O indivíduo está superego muito forte, é um indivíduo contraído, né? Um indivíduo que tudo que você fala ele se contrai. É o indivíduo que não consegue receber nenhuma crítica. São os melindrosos, né, que dão tanto trabalho na convivência. Os melindrosos e os furiosos. E os furiosos. De um lado, o indivíduo melindroso, qualquer coisa que você fale, ele que é isso que está falando. Ou então o indivíduo furioso, você fala, ele reage violentamente. São os indivíduos que não conseguem viver em sociedade, são os indivíduos doentes. Mas veja bem, então esses dois fatores que o Freud encontrou, que o id são os instintos, o fator hereditário. E o superego, mesmo que seja assim fator também em parte hereditário, é mais um fator relacionado com o ambiente, com a maneira com que a pessoa reage diante daquilo que ela vê. Então veja, esses dois fatores, se são muito intensos na pessoa, modificam totalmente vamos dizer, a estrutura, o genoma da pessoa, modifica totalmente a estrutura interna, a estrutura instintiva da pessoa. E eu acredito mesmo, viu, Dr. Kepp, que essa atitude de inimizade com a verdade, a pessoa não aguentar nenhuma crítica, consciência dos erros que ela faz, como sendo quase que uma atitude inata mesmo, possivelmente uma atitude inata em todos, uma atitude já herdada, que até de criancinha, ela não aguenta ouvir uma crítica sobre um erro que ela cometeu. E ainda combinado com a censura social do ambiente, isso então pode se agravar seriamente, levando a sintomas até de psicose grave. E agora os fatores da vontade, Dr. Kepp, os fatores éticos da personalidade, o que a pessoa faz com tudo isso, com essa herança que ela tem, com o ambiente dela, eu acredito que são fatores, seria um terceiro fator muito importante a ser considerado. Como a pessoa age com essa herança dela, como ela se comporta diante disso tudo, se ela tem uma atitude construtiva de querer se construir, de querer construir a sociedade, ou se ela se entrega. Como dizia Freud, decifra-me ou te devoro. Nós não podemos ignorar a nossa problemática e as doenças da sociedade. A gente ou enfrenta essa consciência, ou então nós seremos devorados por essa patologia que estamos tentando tratar na nossa programação. Acho que a gente poderia voltar no próximo bloco com algumas entrevistas interessantes sobre o assunto. Até já. Esta semana nós fomos à rua para fazer uma pesquisa com a população de São Paulo a respeito dessas questões psíquicas. E a nossa entrevistadora fez a seguinte pergunta: se eles conhecem o que é inversão psíquica e também se cada um tem a noção de que a pessoa pode
prejudicar a si mesma com escolhas inconscientes que faz na vida. Então vamos lá para que vocês possam também assistir a essas gravações. A questão psíquica, no meu entender, eu acho que é essa troca de valores que está havendo hoje em relação a tudo, à natureza, aos poderes, entende? Enfim, a própria família. O senhor acredita que quando a pessoa tem algum problema, um acidente, ela mesma está se causando? Pode ser. Se há alguma coisa que ela deve a si mesma, alguma coisa do lado emocional, psíquico, pode ser que isso ocorra. Depende, um acidente pode ser por bebida, por estar nervoso, alguma situação assim que foge ao normal, né? Aí sim, eu acredito que ela que provocou, que ela foi ocupada. Quando se acidenta não, mas quando fica doente, dependendo do que for, né? E o senhor acredita que quando uma pessoa tem algum problema na vida dela, é ela mesma que está se causando? Pode ser dela mesma devido à incompreensão da realidade e pode ser através também do meio ambiente em que ele vive. A senhora acha que a pessoa, sem perceber, procura o que é mal para ela, o que é ruim para ela? Acho sim, sem querer. Como que a senhora percebe? Pelo comportamento da pessoa, não é? E de repente começa a ir por um caminho que a gente acha que não é normal, né? Olha, às vezes, como você falou, sem perceber. Mas a finalidade da existência é você estar se lapidando e procurando o que é melhor para você, né? Você acha que a pessoa procura o que é ruim para a vida dela? Não, acho que não. Inconscientemente talvez sim, mas acho que não. Não. Todo mundo que procura o que é bom para si. Acho que ela procura sempre o melhor. O ruim, eu acredito que é dependendo, vamos assim dizer, pela falta da habilidade, né? Alguma coisa desse tipo. Mas ela sempre procura o melhor, nunca o pior. E o senhor acha que a pessoa procura mesmo o que é ruim para a vida dela? Hoje, infelizmente, o que nós vemos todo dia, o que acontece é isso mesmo. As pessoas estão todas perdidas, totalmente perdidas. Acho que pode acontecer em função da educação, de influências que ela pode estar sofrendo no momento. Inconscientemente? Pode ser, provavelmente inconscientemente. Você acha que você acredita que a pessoa sofre porque quer? Acredito. Às vezes ela acredita em algumas coisas que não é a realidade e acaba sofrendo. Então vocês devem ter percebido que muita gente tem essa noção, que a pessoa tem uma vida inconsciente e que esse inconsciente pode levá-la a cometer desatinos muito sérios, levando a acidentes graves, a derrocadas econômicas e a desastres de todos os tipos. Agora imaginem os senhores, imagina, né, Dr. Kepp, a pessoa que não tem nenhuma consciência desse perigo. Por exemplo, houve aqueles que disseram, não, eu não acho que a pessoa nunca procura nada de ruim para si mesmo, mesmo que inconscientemente, ela quer tudo de bom para si. Então é um perigo, porque a pessoa vai sem freios, não se questiona, tem certeza de que ela quer o melhor para si mesma e pode então fazer os maiores desatinos. Agora, além disso, viu, Cláudia, não é uma questão que a pessoa, ela, como aí uma pessoa na rua falou, não é só questão de que a pessoa não deseje nada de mal para ela. A questão do inconsciente é algo tão incrível, porque inconscientemente, Cláudia, a pessoa quer realmente algumas atitudes de autodestruição. Daí esse pesquisador, né, Freud, ter chamado até um instinto de morte. Um instinto, vamos dizer, não é bem instinto, mas uma tendência, mais um Trieb em alemão, né? A palavra alemã diz melhor, que é mais um impulso. É o impulso que leva a pessoa para atitudes de desatinos, que ela própria não percebe. Por exemplo, ela está com uma saúde perfeita e de repente arranja uma doença grave e perece. Ou então eu posso dar uns exemplos.
Por exemplo, um cozinheiro, uma cozinheira, ela precisa urgentemente fechar a panela com uma tampa para o cozido ficar bom e ela derruba a tampa. Então, aquele ato de derrubar a tampa mostra que ela não quer fazer um bom cozido. Ou então, o indivíduo que passa no viaduto, eu tinha um cliente que falava isso. Ele, quando passava no viaduto do chá a pé, ele tinha ideias de pular lá para baixo. Isso é muito comum. Então a gente vai dizer, como a religião fala, então é o demônio que está tentando. É claro, né, que o demônio também tenta, mas essa é uma atitude assim do indivíduo se destruir. Ou então o indivíduo conversa com uma pessoa e de repente sente vontade de bater na pessoa. Isso é muito comum. Ele tem aquela ideia, por que eu quero bater nessa pessoa? Não há motivo, está me tratando bem. O namorado com a namorada com o namorado principalmente. Ou então, pessoas que criam fantasias na cabeça e ser agredida ou agredir sexualmente, por exemplo. Isso é muito comum, Cláudia. Principalmente nos Estados Unidos, os clientes falavam muito dessas fantasias. Ou então, um proprietário de uma empresa. A empresa vai muito bem, tem anos e anos de atividade e, de repente, vai à falência. Por quê? Aquele indivíduo não mudou, ele conhece o trabalho e, de repente, falha. Ou então, um indivíduo que olha para uma pessoa e, de cara, já pensa mal dela. Está, por exemplo, no ônibus, na rua, olha uma pessoa e tem um pensamento mal. Por quê? Ou então ela perde alguma coisa ou não se lembra depois e põe a culpa no outro. Foi fulano de tal. Exatamente. Às vezes esqueceu a carteira em algum lugar e começa a ter ideias de desconfiança. Será que fui roubado por tal pessoa? E cria toda aquela fantasia paranoica na própria cabeça, né? Temos aqui a Sueca, uma professora da Escola de Línguas, aliás, uma moça muito bonita, que vai chamar muitos alunos para a escola, né? E a senhora gostaria de falar o quê? A senhora já entende português? Um pouquinho. Então fala em português. Eu vou tentar. Não adianta falar em sueco que ninguém entende. Não, claro não. Essa coisa da destruição da natureza, eu acho muito importante esse assunto, porque nós destruímos a mesma coisa que a sustentar nós, é certo? O que nos sustenta? Sustenta nós mesmos. Nós destruir tudo que é bom, da existe. A água nos bebe, a comida, é tudo. E nós fazemos a mesma coisa com nós mesmos. Com o interior nosso. Então, é importante lembrar que a Ana, ela fez todo um trabalho na Suécia, né, de pesquisa e de conscientização sobre os problemas do ambiente e problemas ecológicos. E ela enfatiza muito essa necessidade do ser humano estar consciente da psicopatologia ou da psicossociopatologia. Então, nesse caso, né, eu acho que a senhora está querendo dizer o seguinte: o que a pessoa faz com a natureza, com a água, com o alimento, etc., é o que ela faz com o interior dela. Isso, exatamente. Então, ela destruindo a si própria, o interior dela, quer dizer, a inteligência dela, os sentimentos bons, tudo. Então, o que acontece? Ela também faz isso no exterior. Então, o que ela faz no exterior, ela está fazendo no interior, é isso, né? Com certeza. Eu acho também não tem uma solução se nós não unificar a ciência, a filosofia e teologia. Essa é necessária para resolver os problemas da natureza. Na Suécia, a Suécia não é um país super ateu? É verdade. Como é que vai resolver o problema lá? Eu acho que não tem uma solução se nós não considerarmos esse aspecto. Porque nós fomos nas igrejas na Suécia, lá é igreja luterana,
E lá tem no máximo 2 ou 3 pessoas só na igreja. Então é um país que se afastou da religiosidade. Agora, vamos dizer que se houver uma compreensão melhor da espiritualidade na vida social, né, eu acho que o povo voltaria. Porque lá o povo aceita esse trabalho meu, que aceita a teologia e a filosofia. Eu acho que é importante a gente ressaltar, né, que a sua forma de encarar a teologia, né, Dr. Kepp, não é uma forma institucional das religiões. Não tem aquela mesma mentalidade ou aquela filosofia da instituição religiosa. Então é uma coisa universal. É uma maneira de ver, de encarar a espiritualidade de uma forma universal. Então, passaremos para o novo segmento agora, né? Até já. Então, já que estamos falando nessa noite sobre questões de fé e de espiritualidade, eu gostaria de relembrar aos telespectadores sobre a importância da leitura desse livro Sociopatologia. Porque nesse livro, Roberto Kepp faz uma tese, ou descreve uma tese a respeito da importância da crença ou da fé na realidade, para que o indivíduo tenha conhecimento de qualquer coisa que seja. Então aqui... Precisa esclarecer, viu, Cláudia, o seguinte: se você pergunta para uma pessoa o que é a realidade, então a pessoa vai dizer, acho que uma doença é uma realidade, acho que um desastre é uma coisa real. Então, nesse livro, eu mostro uma questão da realidade que é mal compreendida. Quer dizer, a realidade seria aquilo que foi elaborado pela natureza, ou então foi elaborado pela criação. Então, a realidade seria algo assim, vamos dizer, perfeito. Então, essa realidade é que é considerada, vamos dizer, uma realidade boa. Agora, o que é considerado ruim é a patologia, que é a deformação dessa realidade que o ser humano fez. E agora ele tem o próprio interior dele assim deformado. Mas um fator importante que eu queria abordar, que nós aceitamos, né? Nós não somos assim ateus. Se o indivíduo tem uma religiosidade, a gente aceita totalmente e acha que isso é fundamental para a recuperação mental dele, se ele for muito doente. Então, o que eu gostaria de dizer, Cláudia, é que a teologia tem aspectos muito otimistas. Na teologia judaico-cristã islamita é que a gente encontra certos princípios que, se a pessoa, por exemplo, tem essa religiosidade, ela encontra muito conforto na vida. Por exemplo, a questão de ser eterno, né? As 3 religiões dizem que nós somos eternos. Quer dizer, nós começamos a existir um dia, mas nunca mais nós teremos fim. Essa é uma coisa fantástica. É um otimismo assim que não tem assim tamanho. Uma outra coisa, por exemplo, é que a liberdade que nós temos para pensar, para sentir principalmente o que nós quisermos. Ninguém pode tirar essa liberdade do ser humano. Ninguém pode entrar no ser humano, impedir que ele pense ou impedir que ele tenha aqueles sentimentos.
Então é algo extremamente otimista, quer dizer, nós podemos sentir e pensar. Então, por mais que o indivíduo possa, assim, atacar outro, nunca pode tirar essa liberdade dele. Eu acho que no processo de recuperação de uma pessoa é absolutamente fundamental que ela tenha fé, que ela acredite na cura que ela vai ter. Eu tinha lá no Hospital das Clínicas, na sessão de psiquiatria, uma doente, perguntei o seguinte para ela: olha, fulano de tal, que ela trabalhava lá como funcionária. Eu perguntei, fulano de tal, o que a levou, por exemplo, a essa recuperação que a senhora teve? Tão impressionante. Ela foi internada anos e anos e depois conseguiu se recuperar. Ela disse: olha, eu vou contar a verdade. Sabe o que? O principal fator que me fez recuperar das minhas faculdades mentais foi a minha fé em Deus. Quer dizer, na minha, assim, descoberta, na minha pesquisa, o fator, assim, de aceitação do Criador é fundamental para o equilíbrio psicológico. Se o indivíduo não tem essa aceitação, dificilmente ele vai ter qualquer equilíbrio, assim, um maior equilíbrio. Porque isso envolve fatores afetivos, fatores emocionais, fatores de humildade diante da realidade, da verdade, o acatamento da bondade, da beleza e da verdade na vida. Quer dizer, aceitar a Deus significa aceitar uma porção de outras coisas que Deus representa, né? Que está envolvido nessa ideia da existência de um Criador. Agora, Márcia Sgrinelli, a senhora é dentista, né? E aplica a medicina psicossomática na odontologia. A senhora nota alguma relação do que nós estamos falando com a recuperação dos seus clientes? Com certeza, porque nós fazemos um tratamento assim que conserva muitos dentes naturais. Então, por exemplo, se a pessoa tem um dente que uma cárie quase atingiu o nervo e nós vamos fazer um tratamento assim para reparar, a pessoa precisa querer essa recuperação e precisa acreditar, sim, que ela vai ter uma melhora. E também ela tem que aceitar essa relação que a vida psíquica, né, que os problemas psíquicos dela que causam esses problemas a nível da boca. Então eu noto muito essa relação que quando a pessoa é muito desconfiada, que ela não acredita, né, ou que ela não tem assim mesmo uma ligação com Deus, a recuperação é bem difícil. Então, falando cientificamente, em experimentos científicos, porque parece que a ciência de hoje ela só se baseia, infelizmente, em questões de experimentação científica. Mas existe já experimentação científica sobre isso, Márcia. Nos Estados Unidos, principalmente, eles fazem experimentos de tudo. Eles fizeram um teste para medir o índice de gama-globulina de um elemento da imunidade da pessoa na saliva. Então, dividiram as pessoas em 3 turmas e exibiram uma sessão de cinema para essas 3 turmas em separado. Uma era um filme bobo aí de romance, de destruição, como sempre a gente vê nos cinemas. O outro era um filme sobre a natureza. E um terceiro era um filme sobre a Madre Teresa de Calcutá, que falava justamente de questões de humanitárias e de realização do bem e de um ideal. Era um filme muito idealista. E mediram o teor de gama-globulina na saliva dos alunos antes e depois da exibição do cinema. O que se verificou? Que aqueles que tinham assistido um filme sobre a Madre Teresa de Calcutá apresentavam um índice desse elemento, dessa substância imunoterápica, natural, muito superior ao mesmo daqueles que assistiram um filme só sobre a natureza, sem se contar mais ainda aqueles que assistiram um filme de destruição, que tinham os índices bem rebaixados. A gente nota isso também na questão da defesa imunológica, que a saliva, né, representa mesmo as propriedades, por exemplo, de neutralizar os ácidos. Então, a defesa que é para os dentes, para a gengiva, então se a pessoa é mais calma, tem assim uma maior aceitação, ela tem uma salivação mais equilibrada e melhor saúde bucal.
E se ela fica em emoções assim negativas, né, de inveja, de raiva, assim, mais inconscientizadas, né, que ela não percebe, tem todo um desequilíbrio neurohormonal e altera a salivação e essa proteção. Mas viu, a questão aí também fundamental é ver a ideia que a pessoa tem sobre o que é bom para ela. Eu acho que isso é interessante, que aí entra na questão da inversão. Se a pessoa acha que mentir é bom para ela, que ela vai colher vantagem, então ela nunca vai deixar de mentir. Se ela pensar que a preguiça é bom para ela, que trabalhando ela passa mal, então aí ela nunca vai conseguir trabalhar. Então eu acho que essa percepção da inversão é muito importante para a pessoa aceitar, por exemplo, a honestidade, a verdade, o bem, a beleza. Por exemplo, essas artes modernas que nós vimos principalmente na Inglaterra, que o indivíduo tem capacidade de fazer um quadro assim bonito, mas ele faz lá uns borrões, uma coisa assim, dizendo que é também bonito. Então, eu quero dizer o seguinte, que esse tipo de arte, inclusive a dodecafônica, não é uma arte bonita que ajuda a pessoa a recuperar, inclusive, a parte óssea, a parte dos dentes e o equilíbrio psicológico. Então, eu acredito que a filosofia de vida aí nesse caso conta muito, né? Porque isso que é transmitido nas mídias, nas escolas, na cultura popular, incentivando uma filosofia de vida invertida. Aliás, eu queria lembrar aqui, né, Márcia, que não existe pessoa que não tenha inveja, que não tenha esse problema de inversão, que é um problema já que nasce com a pessoa. É uma espécie de prazer em destruir o que é bonito, o que é bom, o que é verdadeiro, mesmo que isso seja vindo de fatores inconscientes, mas que, se conscientizados, fazem um efeito, surtem um efeito fulminante no processo de cura. Prado, a única maneira do indivíduo ter um equilíbrio mesmo é se ele, vamos dizer, renunciar àquilo que a sociedade reputa como ruim. Por exemplo, se ele dá golpe, então ele renunciar ao golpismo dele, quer dizer, renunciar a tudo aquilo que, vamos dizer, pela ética, a sociedade acredita que é ruim, senão ele não sara. Exato. Então a gente aí tem que ver, distinguir o que é a realidade verdadeira, a realidade original e a realidade já deturpada pela patologia, pela psico e a sociopatologia. Então eu gostaria de agradecer aos telespectadores que nos acompanharam essa noite, a vocês também, uma boa noite e até a próxima semana. Boa noite, então.